pelos homens do sertão e fabricaram, aqui me apropriando do conceito do professor doutor Durval Muniz de Albuquerque Júnior, o seu sertão, o seu espaço idealizado, a sua visão de mundo. É justamente no final do século XIX e início do XX que os discursos de modernidade e civilidade estão sendo elaborados no Brasil. E sem dúvida, essa dita modernidade era estranha aos homens e mulheres do que eu chamo de sertão profundo. Corria-se o risco de substituir o balançar da rede pela cama imóvel e incômoda, o cheiro da carne dessolaçada pelo odor da carne verde, o som dos chocalhos de cabras que se embrenhavam nos garranchos do carteiro, do chique-chique, pelo som dos carros motorizados e sem história, a luz do candeeiro que criava a magia dos contornos e sombras tão importantes para a contação de história e as rodas de conversa no alpendre da casa pela luz elétrica uniforme e perigosa. Ou seja, era uma troca que preocupava, e é nesse caudal de imagens que os cordelistas vão elaborar suas narrativas. O cordel tinha o poder de tornar real a ficção. Histórias fictícias que eram contadas no espaço sertanejo se tornaram verdades a partir da publicação de um cordel sobre o assunto. O cordel criou imagens e deu notoriedade para determinadas pessoas. Estou convicto que Lampião e Padre Cícero não seriam o que são hoje no imaginário brasileiro se não fossem os cordéis. Estou citando apenas esses dois, entre muitos. Este espaço distante da cidade era o refúgio do bem viver, segundo os seus autores, que mesmo diante de tanta dificuldade, viam poesia neste semi-árido bravio. Para isso, são criados os marcos e lugares imaginários de fartura e harmonia. São Saruê é um deles. Isso nos faz lembrar a cocanha medieval, tão bem relatada em 2 livros do historiador medievalista Hilário Franco Júnior. O cordel, vejam bem, o cordel é narrativa poética, e não está ligado ao formato, que aqui chamaremos de forma de divulgação ou vinculação, suporte. No século XIX, o folheto tinha um formato que até hoje é considerado clássico, esse aqui, 10,5 por 15 ou 11 por 15. No início com capa séria, depois com fotografias, depois ainda xilogravura e hoje o desenho. O cordel foi se transformando com o tempo, inclusive no formato, principalmente depois das publicações da editora Prelúdio, atual Luzeiro, em que seu tamanho foi alterado para 13 por 18, esse aqui, e com capas coloridíssimas. Hoje temos cordel em diversos suportes, além dos que já citei: livros, blogs, sites, jornais, história em quadrinho. Aqui é o título, esqueci de falar, né? Veja, esse aqui é um dos cordéis mais clássicos que a gente tem, o Paulo Posterior, José Camilo, editado pela editora Luzeiro, em quadrinho, não é? Vejam que dentro dos quadros é respeitado a cestilha. Eles mantêm a mesma estrutura do cordel, esse tradicional, mas em quadrinhos. E são vários, eu estou citando apenas esse, não é? Ou seja, o que define o cordel não é seu suporte, e sim sua poesia, seu conteúdo. Como disse anteriormente, o cordel nasce no Nordeste, na Paraíba, no século XIX. E tem nos seus 4 primeiros grandes cordelistas, pertencentes à geração princesa ou de ouro, os formadores do que conhecemos hoje por cordel. Cito-os: Leandro Gomes de Barros, Silvino Pirava de Lima, Francisco das Chagas Batista, João Martins de Ataíde. Esses homens e os que os acompanharam, além de produzirem romances de forma mais clássica de cordel, que possuíam 32, 40, 48 e 64 páginas, sempre múltiplos de 4, e que contavam as façanhas de homens valentes, cito: A Vitória de Floriano e a Negra Feiticeira de Manuel de Almeida Filho, A História Sertaneja do Valente Zé Garcia de João Melquiades Ferreira da Silva. Justamente esse. Veja como começa o folheto, onde é que se passa a história. Quando o Tenente Garcia era um rico fazendeiro que
havia no Seridó um dos seus filhos, solteiro, foi um dia caluniado pela filha de um cangaceiro. A história toda se passa aqui no Seridó, não é? Esse cordel que é extremamente clássico. Além desses de valentes e sertanejos, e aqui lembrando os meninos que dançaram aqui, eles fazem uma narrativa, não é? É uma história narrada, não é? Muito comum no folheto. Seres fantásticos também aparecem. História do boi misterioso de Leandro Gomes de Barros, o que eu já citei, o pavor misterioso de José Camilo de Melo Rezende. Também, além disso, esses valentes, esses espaços imaginários, seres imaginários, também utilizaram essa poesia para informar e divertir. Muitos dos acontecimentos que ocorriam nas grandes cidades eram contados em cordel, e muitos deles só ganhavam a confiança da população sertaneja se assim o fosse. Somente ao cordelista era dada a confiança e o privilégio da verdade. Eram respeitados e seguidos homens que decidiram dedicar sua vida à poesia e a comercializá-la. Voltemos ao espaço de vivência desses cordelistas. É inegável sua ligação com a terra e o trabalho que marcava a vida sertaneja. Viviam tendo de conviver com constantes e avassaladoras secas, com o cangaço, com os ditos fanáticos, com uma lida cotidiana perversa na condução do gado e de suas linguadas plantações, e ainda tinham que criar poesia. Não é difícil de entender por que estes homens, Leandro, Francisco e João, foram cedo para grandes cidades desenvolver sua arte. Leandro Gomes de Barros, o maior, e João Martins de Ataíde se fixaram em Recife e de lá expandiram sua poesia e seu comércio. João Martins de Ataíde se tornou o maior editor de todos os tempos, distribuindo seus folhetos e de outros autores por todo o país. Neste sentido, também temos que reconhecer que muitos autores que discutiram o cordel não se deram conta que o sertão e a cidade estavam e estão umbilicalmente ligados no nascedor do cordel. A ideia de cordel é meramente sertanejo não dá conta de explicar a sua comercialização e seu desenvolvimento literário. Esses homens utilizaram o que havia de mais moderno no início do século XX, tendo tanto em maquinários como também utilizaram estratégias de comercialização e divulgação, ganhando mais e mais compradores e leitores. Os temas eram sertanejos. Lembrar que a partir da Grande Seca de 1877, muitos nordestinos migraram para as grandes cidades litorâneas nordestinas, para o sudeste, centro-oeste e para o norte, e estes eram um público sedentos por informações e narrativas que falavam de sua terra deixada para trás. Mas também é perceptível que novas temáticas citadinas começaram a fazer parte dessas poesias. Ou seja, o sertão era o passado, mesmo difícil, mas idílico, e a cidade era o presente, o real, o palpável, e esses novos moradores deveriam também aprender a conviver com esse novo cenário cultural, político e econômico. O cordel tinha as suas pedagogias, seus ensinamentos, sua moral, seus conselhos. O ensinar a conviver com este novo momento também fazia parte do repertório desses poetas. Com o desenrolar de minha pesquisa, em que as leituras, entrevistas e análise de cordéis se tornaram mais intensas e foram se aprofundando, percebi que o conceito, e aí é uma coisa que eu tenho batido em todo lugar que eu vou, tem sido uma luta minha, não é? Que o conceito literatura de cordel, que foi utilizado academicamente pela primeira vez no Brasil por Cícero Romero, inspirando-se no escritor e ensaísta português Teófilo Braga, de alguma forma desqualificava a produção cordeliana, mostrando-a não como um gênero literário, mas como um subgrupo da dita poesia popular. Defendo o cordel como um gênero literário, com regras e normas, como qualquer outro gênero da literatura. Da mesma forma que não se utiliza literatura de romance, literatura de crônica, literatura de conto, literatura de poesia, literatura de novela, entre outros,
sentido na utilização de literatura de cordel. Utilizar apenas cordel coloca este gênero no mesmo nível dos outros, com apenas uma grande e fundamental diferença: este é o único gênero entre todos os outros originalmente brasileiro. Os outros não, só o cordel nasceu no Brasil. No processo de visitar os acervos, e aí quero lembrar os meus companheiros e companheiras, nessa pesquisa que eu fiz de pós-doutorado, eu visitei 27 acervos no Brasil, em 15 cidades, 8 estados brasileiros. Tive contato com 95.346 folhetos. Então, um acervo impressionante que consegui ter acesso, não é? Com essas viagens todas, me deparei com os folhetos de diversos períodos e regiões, o que me fez entender como o cordel foi se adaptando às condições espaciais e temporais em que eram produzidos, ou seja, possui historicidade. Mesmo os folcloristas tentando estabelecer limites para essa produção, buscando sua fossilização, os cordelistas foram cada vez mais se relacionando com seu entorno, e o sertão, local de nascimento do cordel, foi ficando para trás. As cidades grandes passaram a ser a morada de grandes cordelistas de ontem, como Leandro Gomes de Barros e João Batista Ataíde, como os da atualidade, Franklin Machado Nordestino e Marco Aurélio. Inclusive, eu tive o prazer de entrevistar esses dois cordelistas. Por isso, é impossível separar o sertão da cidade, o rural do urbano. Estes espaços não são estanques e separados, muito pelo contrário, dialogam e interagem. O sertanejo ingênuo deu lugar ao nordestino que foi viver no grande centro e precisou desbravar esse novo lugar e se adaptar a ele. Da mesma forma que o cordel foi se adaptando ao tempo e ao espaço em que foram produzidos, a formação intelectual dos cordelistas também foi se transformando. O poeta semi-analfabeto foi dando lugar ao poeta letrado, que cursa universidades, que burila a sua poética e que traz para o cordel novas dimensões do conhecimento. Muitos preferem a estagnação e o saudosismo ahistórico. Eu, Lorival, prefiro a dinâmica. Nesse sentido, podemos utilizar o cordel para entendermos os diversos Brasis dentro do Brasil. Podemos tomar como exemplo o projeto Autonomia Carioca, que desde 2009 trabalhou com os alunos da rede pública do Rio de Janeiro a feitura de um cordel. Ensinou como se fazer um cordel até sua importância na construção da cidadania. Foram mais de 25 mil alunos envolvidos com o projeto, que teve sua culminância em dezembro de 2015, no histórico Cine Odeon, na Cidadania, no Rio de Janeiro, e que tive o prazer de assistir, eu estava lá para ver isso. Crianças e adolescentes produzindo cordéis e compreendendo sua importância na formação literária do Brasil. Esse foi um folheto que eu ganhei lá, de uma aluna, entre tantas que estavam lá, que produziu um cordel especificamente com o tema da autonomia carioca. Um projeto impressionante. Os cordelistas iam nas escolas, conversavam com os alunos produziram. Nós temos aí mais ou menos uns 5 mil títulos de folhetos produzidos por crianças e adolescentes nas escolas do Rio de Janeiro. Hoje, o cordel nos ensina a ciência, como a coleção Ciência em Cordel, com títulos escritos por Gonçalo Ferreira da Silva, presidente da Academia Brasileira de Literatura e de Cordel, e que a partir destes e de outros, tivemos a criação da Cordelteca de Ciência no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os graduandos em Física, Química, Matemática e etc. aprendem também com a leitura e análise dos folhetos de cordel. Gonçalo também se especializou em biografias. Vou dar um exemplo para vocês. O meu filho Pedro chegou em casa e me disse: pai, a professora me pediu uma pesquisa sobre Galileu. Só filho, tem uma alternativa. Eu tenho algumas coisas aí, tem a internet, tu pode buscar, mas eu tenho outra coisa. Eu tenho isso aqui, ó. Galileu, vida e obra com cordel, do Gonçalo Ferreira da Silva.
eu dei ao meu filho, ele leu, e todo o trabalho que ele fez para a escola foi baseado neste folheto. E ele levou este folheto para a escola, e a partir daí a escola começou a desenvolver vários trabalhos sobre o cordel. Inclusive no final do ano agora, no sarau, apresentaram o mito da caverna do Platão a partir do cordel, para as crianças do sexto ano. Espetacular. A partir de uma conversa que a gente teve, não é? As cidades, as festas, a cultura e as regiões podem ser conhecidas por meio da produção cordeliana. Por exemplo, aqui, Cordel das Coisas de Florânia, de Domingo Toscano. É um cordel super bacana que fala vários aspectos da cidade de Florânia. Os alunos podem, inclusive, conhecer Florânia, quem mora lá, a partir do folheto do cordel. Feira Livre no Sertão. Aqui estou homenageando os cordelistas aqui de Caicó. Aqui é um cordel da Doutora Medeiros. Vai entender como é que é a feira aqui de Caicó e todos aqui do Seridó. Festejando o mês do junino. Como é que se fala, como é que era no passado, como é que é hoje a festa junina. Infância no Sertão, de uma professora aqui, inclusive, da rede estadual de ensino aqui de Caicó, a Lurdinha de Medeiros, que tem uma vasta produção cordeliana sobre aspectos da cultura sertaneja. E coisas que o Nordeste tem do Adonias José da Silva. Veja, eu estou citando só alguns títulos para vocês terem ideia da pujança dessa produção. A cultura negra e afro-brasileira, durante tanto tempo negligenciada e nas salas de aula, possui um amplo material nos cordéis. Então ninguém pode dizer, eu não tenho material para trabalhar isso. Conversa fiada. Tem cordel para cá, não estou falando desses termos, não é? Por exemplo, cito aqui, igualdade racial no currículo escolar de José Cassi. Inclusive, quando eu trabalhei com os alunos, em algumas deu tempo, outras não, quando eu dei os cursos para os monitores, um dos folhetos que eu apresentei foi esse aqui, uma parte dele. O folclore do mestre Curitiba não morreu, quer dizer, sobre a capoeira, como é que você pode trabalhar a capoeira através de folhetos. A linha do tempo dos negros no Brasil, do Ivan Alberto Albuquerque de Oliveira, espetacular, mas faz uma leitura sobre a saída dos negros da África até a chegada aqui no Brasil, de forma brilhante e contundente. Quilombolas, a revolta dos escravos, do J. Vitor. E Zumbi dos Palmares, herói negro do Brasil, do Fernando Paixão. A capacidade de síntese dos cordelistas também é uma das marcas desse gênero. Obras clássicas são adaptadas para o cordel sem perder a essência de sua narrativa. Às vezes, os nossos alunos não têm tempo e não têm... Você foi muito sincero, a gente não está... Estamos entre amigos, não é? Às vezes não tem um cabedal cultural para fazer leitura de alguns clássicos da literatura brasileira e universal. Não é? Não tem um capital cultural para fazer isso. O cordel nos dá a possibilidade de fazer isso numa leitura extremamente acessível, sem perder a essência narrativa da obra clássica. Trago alguns exemplos. Por exemplo, o Guarani em Cordel. Não é? Esse cordel, inclusive, do Clécio Viana, foi premiado com o prêmio Jabuti de Literatura Brasileira, da adaptação de um clássico para o que eles chamavam de literatura alternativa. Aqui, Iracema também está também cá, adaptado para o cordel. Clássico Romeu e Julieta de William Shakespeare para o cordel. Vários grupos de teatro do Brasil estão utilizando as adaptações feitas pelos cordelistas das obras de Shakespeare e montando espetáculos para isso. Eu acho que a escola pode fazer isso de forma muito precisa. É difícil você pegar um texto original de Shakespeare e montar com os alunos. É muito difícil. Você pega um cordel com uma linguagem extremamente acessível e muito mais tranquilo de fazer. Os Miseráveis em Cordel do Victor Hugo. Veja, um classicão, não é? As Aventuras de Robinson Crusoe, também em cordel, adaptado aí pelo Moreira de Acalpiara. Então, é uma quantidade gigantesca de possibilidades que a gente tem para trabalhar. Muitos homens e mulheres dos interiores, e aí eu quero chegar num ponto que me interessa muito. Muitos homens e mulheres dos interiores, dos sertões do Brasil, aprenderam a ler e escrever por meio do cordel. O decorar histórias inteiras e depois identificar as letras nos folhetos, numa profunda imersão do falar no escrito, fez com que os folhetos fossem se notabilizando como os primeiros ensaios bem-sucedidos de letramento. A utilização dos ABCs como cartilhas foram determinantes para o aprendizado de muitos homens
mulheres que não tinham acesso ao ensino formal. ABC é uma forma de escrever cordel. Cada estrofe começa com uma letra do alfabeto, de A a Z. Além de ser extremamente didático, traz muitas temáticas que podemos utilizar em nossas salas de aula. Dou alguns exemplos. ABC da música. Então, a primeira estrofe começa com A, a segunda estrofe com B, a terceira com C e assim sucessivamente. ABC da capoeira para crianças, do meu amigo Vitor Alvim, lobisomem, ele é um capoeirista e um excelente cordelista. ABC da saudade, olha a subjetividade aí, não é? ABC, um trabalho de subjetividade com os nossos alunos. ABC de Jorge Amado em versos de cordel, olha o nome do autor, Antônio Carlos de Oliveira Barreto. Ele também escreveu ABC da inclusão, educação especial. Vou mais um, ABC da geografia. Estes últimos 3 folhetos foram escritos por Antônio Carlos de Oliveira Barreto, que também escreveu, entre outros títulos, O Valor da Arte na... O Valor da Arte na Educação, Aula de Modernismo em Cordel, Aula de Romantismo em Cordel, Aula de Realismo, Naturalismo e Parnasianismo em Cordel, Aula de Simbolismo e Pré-Modernismo em Cordel. Quem é esse tal Antônio Carlos de Oliveira Barreto? Ele é natural da cidade de Santa Bárbara, no sertão baiano. Antônio Barreto, como é conhecido, é graduado em Letras Vernáculas, especialista em Psicopedagogia e Literatura Brasileira, poeta, professor e cordelista. Aqui recordo o que falei anteriormente da formação atual de muitos cordelistas. Da mesma forma que nos ancoramos em escritores especialistas, o cordel pode ser um desses suportes. Basta querermos que ele seja. Muitos professores e professoras me indagam sobre a utilização dos cordéis em sala de aula, principalmente por afirmarem que não sabem escrever cordel e não conhecem como isso pode ser feito. E eu respondo: aprenda com os cordelistas. Existem vários folhetos que ensinam como produzir cordel. Cito 2 deles: A Didática do Cordel, de 3 cordelistas de Fortaleza, muito conhecido. Ele conta a história do cordel, diz o que é uma sextilha, uma setilha, uma décima e como você deve proceder para fazer tudo isso. E cito mais um: quer escrever um cordel? Aprenda a fazer fazendo do nosso saudoso Manuel Monteiro, falecido agora há pouco tempo, aqui na nossa vizinha Campina Grande. Então, esses cordéis ensinam você a fazer cordel. Destaco ainda que apenas me ative à escrita do cordel. Não adentrei o universo das capas, outro elemento constituinte da narrativa da dramaturgia do cordel. A capa dialoga com o texto, utilizando o conceito de análise verbo-visual de Alberto Ruiff, do livro Forrobodó na linguagem do sertão, linguagem verbo-visual de folhetos de cordel. Podemos afirmar que a capa, com suas xilogravuras, fotografias e desenhos, cumpre um papel didático indispensável na compreensão da história que se pretende narrar. O primeiro contato que temos com o cordel é pela capa, que deve ser atrativa, deve informar e, em muitos casos, até mesmo já entrega o final da história. Um spoiler, como conceituamos hoje. O cordelista não se importa com isso, visto que em muitos casos o próprio título já dá todas as informações de como vai caminhar a história. Assim é o cordel, ao mesmo tempo inusitado na temática, mas também previsível em suas imagens. Acredito que o cordel fala dos Brasis, dos mais diversos assuntos, das mais diversas temporalidades. O cordel conta a história do Brasil. O cordel relata os acontecimentos mais importantes da humanidade. O cordel é uma lente de aumento da sociedade e da realidade. O cordel ensina porque não é arrogante. Vou repetir.
O cordel ensina porque não é arrogante, porque utiliza uma linguagem acessível, com uma sonoridade musical. O cordel é um gênero literário que nasceu para ensinar. Isso já me diz muito do porquê da minha defesa em sua utilização em sala de aula. Sei da responsabilidade que recai sobre nós, professores e professoras, mas tenho certeza que aos poucos vamos superar os golpes que temos sofrido nos últimos tempos. Uma dessas esperanças palpáveis foi a criação da Cordelteca da UFRN, por Djalma Mota, aqui no SESC Caicó, que pretende concentrar folhetos e pesquisas sobre as várias temáticas possíveis a partir do cordel como documento privilegiado da história. Já estamos com mais de 2.000 folhetos que em breve estarão disponíveis para consulta e pesquisa. Concluindo, para não enfadá-los, não tenho dúvida que o cordel e a música nos possibilitam entrar em contato com um universo poético diverso e generoso. Cabe a nós, educadores e educadoras, fazer as escolhas. Manter uma educação apenas centrada na ciência per si, ou possibilitarmos que os discentes tenham contato com outros universos, outras narrativas, outras formas de entender o seu mundo e o dos outros, de construir uma cidadania calcada na autonomia e na criatividade. Nós decidimos. Não é o governo que decide, nós decidimos. Particularmente, não pretendo deixar meu filho numa escola em que artes, educação física, filosofia e sociologia sejam preteridas. Quero o meu filho inteiro e que suas dúvidas tenham tanta importância quanto suas certezas. Não quero que o transformem em uma máquina produtiva. Desejo que ele se torne um ser sensível, muito sensível. Muito obrigado. Obrigada, professor. Superou as expectativas. Tudo que você disse tem tudo a ver conosco, com sua história, com tudo que a gente vivenciou nesses dias aqui. Muita música, muita poesia. Não sei se nós teríamos ainda algum tempo, porque a banda filarmônica está lá fora, mas ainda, se alguém quiser pronunciar, inicialmente eu só queria perguntar, esse aceito que você colocou aí, tem na nossa opinião, na nossa Cordelteca? A maioria sim. A maioria sim. Outros são meus. São seus. Mas como a gente não fez a catalogação, porque recebeu muita doação, eu acredito que a maioria esteja lá. Eles são clássicos, eu gostei, são todos clássicos. Ok. Gente, só uma